Olá, família, amigos e seguidores, tudo bom? Me chamo Baba César, sou sacerdote do Ilhéxel Poairá e vim aqui hoje para nós continuarmos aquela nossa conversa sobre o orixá, Obaluayê. É um orixá tão cultuado no mundo, tão cultuado no Brasil, tão importante para a nossa vida, tão importante para a nossa saúde, para a nossa vivência e sobrevivência. Né? Eu deixei no último vídeo engatilhado falando sobre a relação de Obaluayê com Xangô. Deixei engatilhado também sobre essa relação de Ogum, Nanã e Obaluayê, e somado a isso nós vamos também conversar hoje sobre a questão desses assentamentos, né? Do assentamento de Obaluayê, que tipo de oferenda pode ser dado ao Obaluayê, o que uma pessoa que não é iniciado no culto do orixá, que não é iniciado no culto de Obaluayê, pode dar como oferenda ao Obaluayê, e eu vou ensinar como é que se pode fazer isso. Ao mesmo tempo, nós vamos falar sobre a relação de Obaluayê e a pandemia. Em Terra e Yoruba, esses dois orixás são muito próximos. Há até quem acredite que eles são irmãos. Há determinadas sociedades em Terra e Yoruba que eles dois são cultuados no mesmo lugar, né? No mesmo lugar, eu digo no sentido de território, de sociedade, de comunidade. Tá? Por eles terem ido para batalhas juntos algumas vezes e outras coisas. Tá? No Brasil, como eu já havia dito no primeiro vídeo, eles não têm muita relação, se acreditou durante muito tempo. Mas vejam bem, se eles tivessem que ficar de formas muito separadas, por que em várias casas os dois ficam no mesmo quarto? Aí a gente começa a pensar num monte de coisa e a gente chega a essa conclusão de que fatos todos podem ser cultuados. Orixá, como eu já havia dito e eu costumo dizer sempre, orixá não tem negatividade, orixá veio ao mundo, foi criado por Olodumare para nos livrar das negatividades do mundo, para fazer com que nós, enquanto estivermos nesse mundo físico, possamos ser mais felizes, possamos ter menos contratempo, possamos ter força para enfrentar as adversidades. Tá bom? Sobre a relação Ogum, Nanã e Obaluayê. Aqueles sacerdotes e alguns cultuadores iniciados nesse orixá sabem que no assentamento de Nanã não vai nada relacionado a Ogum, ou seja, nada de ferro e nada de aço. Aí a pergunta vem, muitas pessoas cultuam o orixá e às vezes não sabem o motivo de fazerem determinadas coisas ou do assentamento ser de determinada forma. Vou começar buscando essa relação em Terra e Yoruba. Vejam bem, o que se defende, o que se acredita em Terra e Yoruba é que Nanã foi casada com Ogum. E durante um bom tempo eles viveram juntos, né, e depois se deixaram. E gerou uma série de conflitos, fazendo com que Nanã não usasse mais nada relacionado a Ogum. Ao mesmo tempo, se defende e se acredita que o culto de Nanã é tão antigo, mas tão antigo, que ainda não se utilizavam as ferramentas de Ogum para isso. Então nós vemos aí duas análises pertinentes dentro do campo Yorubá, dentro das terras Yorubá. E a partir do momento que Obaluayê se juntou a Nanã enquanto marido e mulher, ele também passou a não usar de determinados elementos que Ogum usa. E isso veio para o Brasil, não vou falar de uma forma deturpada, mas vou dizer que isso veio para o Brasil com um emaranhado de coisas, tais quais eu já havia falado para vocês no vídeo anterior sobre sociedade, sobre a questão de resistência. E no Brasil, alguns assentamentos de Obaluayê vão ferro e outros não vão ferro. Isso varia muito, novamente vou dizer que varia muito de casa para casa, que varia muito de família para família. Mas de antemão eu já deixo claro aqui que dentro do candomblé, de todos os orixás que o candomblé cultua, os orôs mais peculiares de todos, e quando eu falo de orô é no sentido de oferenda de sacrifício animal, o orô mais peculiar é de Nanã e de Obaluayê. Não posso entrar muito em detalhes aqui por questão de respeito aos orixás, por questão de respeito a segredos, por questão de Aô. Tá? Eu estou para ajudar
mas eu me respeito e respeito aqueles a quem eu cultuo. Eu sou o tipo de sacerdote que uso da verdade, que uso do bom caráter por cultuar orixá, eu levo mais do que nunca isso. Então eu não venho aqui falar aquilo qual eu não posso, do qual eu não devo. Não estou julgando e dizendo que eu sou melhor daqueles que falam. Nós, como costumo também dizer, sofremos as consequências das nossas escolhas, e eu escolhi preservar alguns segredos. Tá? Voltando ao assunto, são os orôs, são os fundamentos, são os sacrifícios dentro do candomblé mais peculiares que nós temos. E tudo isso tem uma significativa relação, dessa relação com Ogum e Nanã. Aí, ao mesmo tempo, Obaloaê, pela força que tem. A terra é muito grande, a terra é muito cheia de elementos, a terra tem vida própria. E por isso que os cultos de Nanã e de Obaloaê são bem peculiares, próximos dos outros orixás que o candomblé cultua aqui no Brasil. Olubadé, um dos rituais, um dos orôs mais bonitos que existe dentro do candomblé. Em algumas casas ele é realizado no mês de agosto, e em outras casas varia de acordo com o calendário de festas. Como que se deu o início do Olubadé? Os mais antigos contam a história de que os orixás estavam reunidos em festa para festejar a vida, para festejar as coisas boas que acontecem, e a partir daí um dos orixás não foi chamado para essa festa, que foi Obaloaê. De longe, Obaloaê escutou aquele festejo e seguiu em caminho do palácio. Não conseguindo entrar no palácio, Obaloaê voltou para a casa dele. Há alguns sacerdotes que defendem que, por não ter entrado, Obaloaê teria espraguejado aquele povo, e outros sacerdotes, como eu, defendem que Obaloaê unicamente voltou para a casa dele. O orixá não tem maldade, eu acredito assim. Voltou para a casa dele. Todavia, por ser o orixá da terra, por ser o orixá ligado à terra, com o passar do tempo, e de um tempo, semana, meses, as coisas começaram a piorar dentro daquela região de Yorumbá, onde os frutos, os grãos, as sementes, as mulheres ficaram inférteis. A chuva parou de cair, dentre outras e outras coisas. Os orixás ficaram assustados e foram procurar Ifá Orumilá para saber o que estava acontecendo e a solução para que pudesse reverter essa questão. Orumilá orientou, segundo os itãs brasileiros, que o objetivo desses orixás era fazer com que Obaloaê saísse da casa dele e fosse até o palácio onde estava sendo realizada a festa, e lá tivesse um grande banquete para ele. A partir de então, todos os orixás tentaram fazer com que Obaloaê saísse da casa dele e fosse até o palácio, e não conseguiu. Oxum foi praticamente uma das últimas esperanças, e Oxum, nesse dia que ela foi chamada para ir até lá pelos outros orixás, ela encheu seu braço de ideias, se vestiu belamente como sempre e foi até Obaloaê. Antes de chegar, Obaloaê de longe já tinha escutado o barulho dos ideias de Oxum. Fazia tchá, 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 e Obaloaê começou a brechar, mais um pouquinho, brechar, mas Oxum tão lindamente conseguiu ali fazer com que Obaloaê saísse da casa dele e fosse seguindo Oxum. E há alguns sacerdotes mais antigos que acreditam que Oxum ia cantando Ye, 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 olomio, balançando os ideias, os braços de um lado para o outro. Ye, 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 olomio. E assim ela conseguiu fazer com que Obaloaê entrasse no palácio, e quando chegou lá, tivesse um grande banquete para ele. A partir daí, ele se sentiu feliz, elogiado, e as coisas começaram a melhorar dentro daquela região ali. Com base nas crenças do candomblé, é a partir daí que alguns sacerdotes acreditam que surge uma qualidade, um título de Oxum chamado de Yeyepetu. Para quem é sacerdote sabe que essa qualidade de Oxum
tem algumas peculiaridades na hora do fundamento, na hora das oferendas. Elas não comem, essa qualidade de Oxum não come qualquer oferenda animal. Vou respeitar aqui o Aô, vou respeitar o segredo. Eu sei que a curiosidade é muito grande, minha vontade também de falar, mas eu respeito muito os orixás, tá? Respeito muito o segredo. E é a partir de então que surge essa qualidade de Oxum chamada de Yeyepetu. Então assim se dá o início, a origem do Olubajeto, ao qual é defendido e foi durante muito tempo e continua sendo um dos orôs, um dos fundamentos mais bonitos que tem no Brasil. E como é que isso acontece? O Obaluayê é o orixá das altas temperaturas, então é um orixá que quase sempre seus fundamentos são dados com sol alto, ou seja, por volta ali de 11 horas, meio-dia, começam as oferendas ao Obaluayê. No Brasil, o Obaluayê quase sempre fica dentro de uma casa onde fica Nanã e Oxumaré junto. É ali que se dá as oferendas de Obaluayê a partir desse horário, quando o sol está bem em cima mesmo, né? E a partir daí, com o fim dos sacrifícios animais, começam-se os preparativos para a noite. Já por volta lá de 9, 10 horas da noite começa o candomblé, começa o xirê, e quando o Obaluayê pisa em terra, nos seus filhos, nos seus eleguns, tanto quanto o Nanã e o Oxumaré, eles dali vão trocar de roupa e vão para onde vai ser realizada aquela festa, que é o Olubajé. Geralmente é feito fora do barracão, no templo, porque o Obaluayê é um orixá Olodê, e ali são arriadas as oferendas, e eles, no caso, os filhos, os seguidores, quem mais está ali, os visitantes, para prestigiar o Olubajé, é servido de várias iguarias, ou seja, nós temos ali dentro acarajé, que na Nigéria se chama de acará, né? Acarajé, ekuru, abará, omolokun, do buru, euadudu e outras coisas que são servidos dentro dessa festa do Olubajé. Elas são servidas quase sempre, varia muito de casa para casa, de família para família, mas essas comidas são oferecidas na folha da mamona. A pandemia está desde março, nós já estamos em agosto. E durante todos esses meses eu já vi, já li e já escutei muita coisa sobre essa pandemia. Inclusive de que seria Deus, Olodumare, nos castigando por conta das nossas ações. Vejam bem, Olodumare, Deus, é uma energia tão grande, tão onipotente, tão onipresente, tão onisciente. E se ele sabe que nós agiríamos de tal forma, qual o motivo que ele teria para nos destruir, para causar tanta morte na Terra, para trazer tanto sofrimento? Ninguém precisa de um Deus vingativo, ninguém precisa de um Deus com ódio no coração. Quem precisa de um orixá que traz a morte para o seu caminho? Orixá não é isso. Orixá é vida, é saúde, e eu sempre defendo e falo isso. O que nós estamos passando, e é o que eu acredito, que são reflexos das nossas próprias ações. Nós temos o livre-arbítrio de escolher os nossos caminhos, de escolher por onde andarmos, de escolher como comermos, de escolher com quem andarmos. Logo, como contrapartida, nós nos tornamos reflexos daquilo que nós escolhemos, ou seja, são nossas próprias consequências. E será que nós respeitamos a natureza tanto quanto devia? Será que a nossa vaidade, será que o nosso orgulho, será que a nossa prepotência, a nossa arrogância, a nossa vaidade, a nossa soberba não tem ultrapassado os limites do que deveria ser? Todos nós temos objetivos e devemos, com determinação e principalmente paciência, segui-los, correr atrás deles dia após dia, mas não ao ponto do vale tudo, não ao ponto do eu quero isso e vou fazer o que for preciso. Tudo dentro do seu tempo, tudo com paciência, ao mesmo tempo com determinação e principalmente estratégia. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. E nós,
cultuadores de orixá, seguidores de orixá, filhos de orixá, nós temos uma força muito grande nas nossas mãos, que é o Obaloaiê. O orixá que tira a doença do nosso corpo, que traz a cura para a nossa alma, que traz a cura para o nosso corpo, que nos dá a vida. Nós temos ele, porque ele tem uma relação, como eu já havia dito no início do vídeo, uma relação muito estreita com Iku, que é a morte, e com Arum, que é a doença. E, portanto, por ter essa relação, ele sabe muito bem como nos livrar desses dois adjuvantes. Cultuar o Obaloaiê é ter a certeza de ter saúde, é ter certeza de uma vida mais próxima. Então vamos fazer o possível e o impossível para que esse orixá esteja cada vez mais presente na nossa vida, na nossa casa, cultuando, respeitando, seguindo seus ensinamentos, seus conselhos, as suas orientações. Esse é um dos segredos para que a gente possa manter a saúde nos nossos caminhos. Que o Obaloaiê nos abençoe, nos proteja, nos livre da morte, das doenças desse mundo.